A gente traz informações, então, do que foi destaque na manhã dessa quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Na manhã de hoje, uma reunião que continua da CPMI, que investiga a JBS. Foi aprovado entre os deputados e senadores o plano de trabalho lá da comissão mista. O relator, deputado Carlos Marum, definiu, então, o cronograma de trabalho, definiu 2 sub-relatores que devem trabalhar com ele. Então, o deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, vai ser o sub-relator para investigações sobre a concentração no mercado da carne, essa parte que vai investigar, então, essas denúncias de concentração, de uma espécie de monopólio que essa empresa pode ter tido em algumas regiões do país. Já o deputado delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, vai ser o sub-relator de contratos, que vai investigar, então, os contratos de empréstimos firmados entre a JBS e o BNDES. Dos 151 requerimentos que foram apresentados, 118 foram colocados na pauta. Entre as pessoas que podem ser convocadas a depor lá na comissão mista, lá na CPI mista que investiga a JBS, são os 2 sócios da empresa, da JBS, o Joesley e o Wesley Batista, o ex-procurador da República, Marcelo Miller, e o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Expectativa para votações em plenário nessa quarta-feira, depois da votação de ontem, quando os deputados rejeitaram, então, a proposta de mudança no sistema de votações para deputados e vereadores, o chamado distritão. A gente tenta antecipar um pouco do que pode acontecer ainda durante essa quarta-feira, o que pode ser votado no plenário hoje. Quem esteve por aqui no Salão Verde foi a deputada Sheridan, que é relatora da outra proposta de emenda à Constituição que trata da reforma política, a PEC que trata, então, do fim das coligações, da criação de uma cláusula de desempenho para evitar a proliferação ou um grande número de partidos políticos no país. Ela defendeu essa PEC, então, que ainda está pendente de votação, e disse que, segundo ela, essa proposta ela não é apenas acessória, não é uma proposta menor e que pode, sim, representar uma mudança importante na reforma política. Vamos ouvi-la. Essa leitura de que é uma legislação específica, no que, pelo menos no que diz respeito a 282, eu não entendo dessa forma. Você saneia essas disfunções que existem no nosso sistema, de representatividade com a coligação, de cláusula que não existe hoje. Qualquer pessoa constitui um partido, registra, no outro dia ela tem acesso a recursos aleatoriamente, sem sequer ter representatividade no Brasil. Eu não vejo dessa forma, vejo como uma reforma substancial, sim. Talvez não uma reforma ideal que a sociedade esperava, mas a reforma possível de construir em um parlamento super pulverizado, com 26 partidos discutindo, com 513 deputados legislando em causa própria. Já o deputado Henrique Fontana, que também ele já foi relator de uma proposta de reforma política aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos Deputados, ele defendeu prioridade para o projeto de lei, de lei ordinária que foi aprovado na semana passada na Comissão Especial, que, entre os outros assuntos, regulamenta o fundo público para o financiamento das campanhas eleitorais e que também limita, cria aí um teto de gastos para doações de particulares, de pessoas físicas nas campanhas eleitorais. Vamos ouvi-lo. Devemos iniciar pela lei infraconstitucional, deixar de lado temporariamente a emenda constitucional e votar o projeto de lei infraconstitucional. Por quê? Porque ali está toda a previsão de redução dos custos de campanha, toda a previsão de barateamento dos custos de campanha. Neste projeto de lei estão os tetos de campanha, para, por exemplo, nós dizermos que os deputados federais não poderão gastar mais do que 60% da média dos gastos dos eleitos de 2014, o que significaria um barateamento de 40% da eleição. Quem também passou por aqui, defendeu uma outra prioridade de votação para essa quarta-feira, foi o deputado Beto Mansur. Ele defendeu a votação da medida provisória que trata do novo refis, que permite o parcelamento de dívidas de pessoas físicas e jurídicas com a União, permitindo aí descontos de juros e multas de até 99%. Vamos ouvir o que ele falou. Nós deveremos votar o refis ainda hoje. É importante dizer que quem já se habilitou ao refis sem esta votação de Câmara e Senado vai, logicamente, se beneficiar à medida que isso for aprovado agora no Congresso Nacional. Até porque o governo, durante esse último mês, ele teve uma arrecadação considerável. Isso deve ser divulgado ainda hoje pelo próprio Ministério da Fazenda, mas é importante dizer que nós precisamos aprovar o refis, que foi um trabalho intenso, não só
na Câmara, mas também no Senado, através dessa comissão. Então a gente vai procurar aprovar isso no dia de hoje.